Olá, queridos alunos e alunas. Estamos iniciando a nossa segunda aula do módulo de pneumatologia e nessa aula nós vamos continuar falando sobre quem é o Espírito Santo. Na aula passada aprendemos que o Espírito Santo é Deus. E nessa aula de agora nós vamos falar sobre as outras duas afirmativas de que o Espírito Santo faz parte da Trindade, é membro da Trindade, e de que o Espírito Santo é uma pessoa. Bem, vamos tratar primeiramente sobre a afirmativa de que o Espírito Santo é membro da Trindade. Quando a gente pensa em Trindade, muitas vezes a gente pode achar que isso contradiz o atributo, por exemplo, da unidade, de que Deus é único. Como pode Deus ser único e ser trino, né? Ser uma trindade ao mesmo tempo? Bem, a doutrina da Trindade diz que existem três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essas três pessoas fazem parte de uma mesma essência indivisível. Portanto, há um só Deus, constituído de três pessoas distintas. Certo, mas o que isso significa? O teólogo Wayne Grudem define Trindade da seguinte forma: Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Bom, a partir disso nós podemos afirmar que não há distinção hierárquica entre as pessoas da Trindade. Não há distinção de atributos ou poder entre as pessoas da Trindade. O que há sim como distinção é a maneira de agir e a função de cada um. Portanto, dizer que o Espírito Santo faz parte da Trindade é dizer que ele faz parte da mesma essência que o Deus Pai e Filho. A terceira afirmativa que nós fizemos na aula passada e que vamos tratar na aula de agora é de que o Espírito Santo é uma pessoa. Já tratamos um pouco disso agora ao falar da Trindade, de que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade, mas o que de fato isso significa? Primeiramente, significa que o Espírito Santo não é uma força, também ele não é uma coisa ou algo que existe. Mas a partir do que podemos afirmar isso, que ele não é apenas uma força ou uma coisa? Bom, as Escrituras demonstram que o Espírito Santo tem características que definem uma pessoa. E quais características são essas? O intelecto, a emoção e a vontade. Mas como isso se demonstra nas Escrituras? A gente encontra, elementos que possam basear essa nossa afirmativa? E a gente encontra sim, nós podemos perceber lá em Apocalipse 2, 7, versículo 7, que se diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, o Espírito Santo fala. E isso é uma característica de que ele é uma pessoa. Outra característica é que ele intercede. Nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, o seguinte texto: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Bom, outra afirmativa que demonstra que o Espírito Santo é uma pessoa é que ele testifica. Lá em João, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade,
entenda-se o Espírito Santo, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, ou seja, ele testifica. Outro exemplo de que o Espírito Santo é uma pessoa, um exemplo que nós encontramos na Bíblia, é que ele guia. Lá em Atos, capítulo 8, verso 29, diz o seguinte: E o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Ou seja, ele deu uma direção para que Felipe pudesse ir, ele deu um caminho, ou seja, ele guiou Felipe. Outro exemplo que encontramos nas Escrituras é de que o Espírito Santo ordena. Lá em Atos, capítulo 16, verso 6, diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frigia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, aqui há uma ordem do Espírito Santo, ele ordena. Outro exemplo que encontramos nas Escrituras é que o Espírito Santo conduz. A gente pode ver lá em João, capítulo 16, verso 13, a seguinte afirmação: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E outro exemplo que encontramos nas Escrituras é que o Espírito Santo nomeia. Lá em Atos capítulo 20, verso 28, vemos o seguinte: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Podemos ver também nas Escrituras que o Espírito Santo, a relação dele com o ser humano, existe a possibilidade de que se minta para ele. A gente vê isso lá em Atos 5, verso 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você mentiu e permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte de dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Ou seja, um exemplo de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que é possível mentir para ele. Isso nós encontramos exemplo ali em Atos. Podemos também insultá-lo. É um outro exemplo que encontramos nas Escrituras. Lá em Hebreus capítulo 10, verso 29, vemos o seguinte texto: Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Outro exemplo que encontramos nas Escrituras é que pode-se blasfemar contra o Espírito Santo. Lá em Mateus 12, verso 31 e 32, vemos o seguinte: Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que vier. Nós também podemos entristecer o Espírito Santo. Lá em Efésios 4, verso 30, diz o seguinte: Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Bem, sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, o pastor Billy Graham afirma o seguinte: Cada uma das emoções e atitudes que alistamos são características de uma pessoa, ou seja, essas características que nós falamos até agora na nossa aula, né? E Billy Graham continua: O Espírito Santo não é uma força impessoal, como a gravidade,
e o magnetismo. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma personalidade. Bem, nós vimos nessa aula que o Espírito Santo faz parte da Trindade e também vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Que Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima aula.